Meu nome é Regina Helena Vasconcelos Campos Veloso. Eu sou pedagoga, trabalho num colégio de renome aqui em Belo Horizonte e vivi durante 16 anos nos Arautos do Evangelho na Ordem Segunda. Eu nasci de uma família católica, conheci Monsenhor João muito antes da formação dos Arautos do Evangelho, quando, por volta da década de 80, mais ou menos. E quando eu já tinha um pouquinho mais de 30 anos, eu fui chamada por uma graça para me ingressar na Ordem Segunda dos Arautos do Evangelho, que naquela época estava nascendo. E juntamente com a minha irmã, que hoje é irmã de votos perpétuos dos Arautos do Evangelho, e diga-se de passagem, é orgulho da nossa família, nós nos mudamos para São Paulo para iniciar uma das casas dos Arautos do Evangelho da Ordem Segunda. Vivi durante 3 anos lá, com toda a assistência de Monsenhor João e tudo, e depois fui mandada para a Colômbia para começar também uma casa lá. Vivi lá durante 8 anos, durante todo esse período que eu estive lá, tive toda a assistência de Monsenhor João em todos os sentidos. Foi um período de muita assistência, porque estava no nascedouro, estávamos começando. E todas as vezes que Monsenhor João foi à Colômbia, ou que nós, com todas as outras meninas que vivíamos lá, íamos a São Paulo, nós éramos recebidos com a maior cordialidade, com o maior afeto, com um coração de pai para o trato conosco. E ele realmente tinha um respeito totalmente paternal com todas, desde as mais velhas até as mais novinhas. Todos os cumprimentos, tudo era com todas, era um trato realmente muito paternal, de muito afeto, de muito respeito. Isso foi o que eu vi e o que eu vivi durante todo o tempo que eu vivi lá. E a gente percebia que com algumas mais novinhas, sobretudo daquelas que eram provenientes de famílias mais depauperadas, mais carentes, que necessitavam de mais afeto, ele tinha um desvelo diferente, um desvelo um pouco mais afetuoso para suprir esse lado, que era o lado delas, pelo fato delas serem quebradas psicologicamente, que é uma característica que existe muito nos dias de hoje. E isso causava um verdadeiro encanto, sobretudo naquelas que presenciavam e que éramos testemunha de tudo isso. E todo esse trato que Monsenhor tinha com as meninas nos fazia lembrar a passagem do Evangelho: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Porque era um convívio angelical, era como anjinhos que sempre estavam ali ao redor dele, aquele carinho, aquele respeito. E há pouco tempo eu tomei conhecimento de que existem vários ex-arautos do Evangelho fazendo muitas calúnias e difamações por todo o país. E mais precisamente hoje me caiu nas mãos e nos ouvidos um vídeo que realmente me deixou indignada e que me moveu a gravar esse vídeo por um problema de consciência e dever de gratidão minha para com o Monsenhor João Clá. Nesse vídeo que eu assisti hoje, eu me deparei com uma canadense vinda de uma família cheia de traumas, e eu sei isso porque eu vivi com ela durante um tempo em São Paulo, quando eu voltei da Colômbia, e ela fazendo declarações absurdas na linha moral contra a pessoa e a integridade de Monsenhor, e de uma forma que só mesmo mentes poluídas e depravadas no mundo de hoje têm condições de falar uma coisa dessa, tão cheia de ódio e deturpado totalmente de tal maneira todo esse afeto que elas recebiam, que todas nós recebíamos, né, de uma forma inescrupulosa e fazendo calúnias numa difamação moral, assim, de deixar todo mundo estarrecido. Eu, como educadora e com uma larga experiência já com crianças e adolescentes, eu me vejo numa atitude, a atitude dessa pessoa como uma calúnia monstruosa, não só uma calúnia monstruosa, mas um reflexo de todos os traumas que essa menina teve na infância, sem contar que além dela estar de costas, parecia que ela estava lendo um texto, talvez mandado por alguém, não sei, talvez alguém que queira estar por detrás dela, querendo o mal dos arautos do Evangelho, querendo o mal de Monsenhor João, e a gente percebe nisso uma perseguição religiosa, que na verdade eu, assim, como mulher, me senti totalmente ofendida, como eu tenho certeza que todas as outras meninas, as outras religiosas que estão dentro dos arautos também se sentiram ofendidas.
E para falar a verdade, eu me pus a pensar, como que alguém pode dar ouvidos a tantos absurdos com uma linguagem tão vulgar? Diante de Deus e dos homens, eu não poderia ficar calada. Eu já, tantas coisas que eu estava ouvindo, mas diante disso eu falei, não, agora eu tenho que falar alguma coisa. Eu vivi 16 anos dentro das fileiras dos arautos do Evangelho e o que eu vi, o que eu ouvi e o que eu vivi lá dentro foi o oposto de todas essas calúnias. E eu tenho que vir aqui dizer que isso é tudo um absurdo, que isso é tudo uma mentira. Eu vivi durante 16 anos lá, eu não sou mais uma criança. Eu já sou uma pessoa madura e eu não estaria aqui colocando a minha fisionomia aqui, dizendo tudo isso, se isso realmente não fosse uma calúnia. Eu vi em Monsenhor João uma pessoa de Deus, um homem íntegro, de uma pureza contagiante, de uma alegria que só as pessoas puras têm. Ele tinha um afeto, um trato totalmente paternal com todas, sem exceção. Ele estava sempre pronto para acolher, desde as coisas mais sérias até as menorzinhas, coisas que a gente levava para ele, problemas tão pequenos, e a gente via que ele como assim uma pessoa de uma bondade, ele se rebaixava até nós para nos atender, para nos acolher. Sempre me vi uma pessoa acolhida por ele. E ele era um homem tão cheio de Deus, tão especial, que ele era como um verdadeiro pai para todos nós. E eu lembro-me de várias reuniões que ele fez para nós, nas reuniões de formação que nós tínhamos. Eram reuniões em que ele falava sobre a pureza, sobre a castidade, e ele falava de uma forma tão extraordinária que a gente via que ele estava colocando para fora aquilo que estava dentro da alma dele. Então, como que uma pessoa que tinha uma pureza dessa, que tem uma pureza dessa, vai estar fazendo essas barbaridades todas que essas meninas estão dizendo por aí? Quer dizer, isso não tem sentido. A gente via toda essa pureza, e isso foi uma das coisas que mais me prendeu dentro dos arautos do Evangelho, foi ver isso, sentir a presença de Deus em Monsenhor João no momento em que ele falava sobre a pureza, sobre a castidade. E para ser uma coisa bem sincera, eu somente saí da ordem segunda porque meus pais adoeceram, não tinha ninguém que pudesse cuidar deles, e conversei com o Monsenhor e ele disse que realmente ele via que era uma necessidade de que eu voltasse para cuidar dos meus pais. E estando aqui, obviamente já um tempo longe, eu senti também, do mesmo jeito que eu senti numa certa época chamada para estar lá, eu senti de que eu poderia estar ajudando mais, eu poderia dedicar mais a Deus sendo casada. E eu me casei e hoje, graças a Deus, continuo olhando os meus pais e continuo servindo a Deus, a Nossa Senhora, dentro de um outro estado, que é o estado do matrimônio. Meu casamento foi abençoado por Monsenhor. Quando foi para me casar, eu mandei para ele abençoou meu casamento, e até hoje eu tenho certeza que ele reza por nós, e eu pedi para ele nessa época se ele poderia continuar sendo meu pai espiritual, e ele aceitou prontamente, disse que claro que sim, que continuaria rezando por nós. E eu termino esse vídeo com uma pergunta que me inquieta muito. Por que tanto ódio com uma pessoa que só quer o bem dos outros, que se anula pelos outros, que se entrega pelos outros, que foi capaz de fundar uma obra que está em todos os países, uma obra grandiosa, uma obra que está dentro do Vaticano, uma obra tão cheia de Deus? Por que tanto ódio? Por que as pessoas querem destruir essa obra? Por que as pessoas querem destruir esse homem? E para ser sincera, isso só me faz cada vez mais confirmar que esse homem é um homem de Deus e que eu nunca vou deixar de segui-lo, e que se depender de mim eu vou estar propagando a integridade desse homem, defendendo esse homem por onde quer que seja. E eu espero que as pessoas que estejam me ouvindo nesse momento e outras pessoas que também pertenceram e que concordem comigo, que se manifestem, e que venham aqui dizer quem é esse homem, né? Então, que as pessoas possam ver que todas essas barbaridades que estão sendo ditas, que isso é tudo uma calúnia, é tudo difamação, não é? Então, eu espero que esse vídeo tenha servido para esclarecer alguma coisa de uma pessoa que viveu tanto tempo lá dentro, que já não é mais uma criança e que está aqui para testemunhar toda a integridade de Monsenhor João.